Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez buscando aquilo que a palavra de Deus tem para nos falar. Quero lhe compartilhar a alegria que há no meu coração por desfrutar desses momentos de comunhão com você. Quero agradecer a atenção que você nos concede, agradecer esse espaço que você abre no seu dia, na sua agenda, para estarmos juntos. Agradeço de coração. E o meu desejo é que esses momentos sejam úteis para você. Que a palavra de Deus de alguma forma fale ao seu viver e o ajude a caminhar. Quero que essa palavra se dirija aos que aniversariam hoje, que estes tenham um dia muito especial, mas quero que todos quantos nos acompanham nesse instante possam tornar este momento um momento de crescimento, de edificação e de reflexão. E quero lhe pedir que torne este encontro um hábito, que possamos sempre, de segunda a sexta, estar juntos aqui, a partir das 7 horas da manhã, na TV Tribuna. É esse o nosso desejo. Vamos à palavra de Deus, aquilo que ela tem a nos falar nesse instante. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, nós lemos o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero lhe confidenciar que esse é um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras. Talvez por isso eu o repita com tanta frequência, faça menção a ele tantas vezes, seja aqui no Logo de Manhã, seja em outras oportunidades, em meus sermões. É porque é maravilhoso o modo como esse texto reflete claramente a preciosa mensagem do Evangelho. Relembramos hoje os dias marcantes da prisão e da morte de Jesus Cristo. Lembramos daquele momento quando Jesus foi preso de forma absurdamente injusta, foi julgado de forma terrível e foi condenado sem razão à cruz. Mas nós nos lembramos disso com a certeza de que tudo isso já era previsto por Deus, fazia parte do seu projeto, fazia parte do seu plano. A verdade é que Jesus veio ao mundo justamente para morrer por nós. E a razão pela qual Jesus veio ao mundo está clara na primeira frase do versículo que lemos. O salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia diz que todos somos pecadores e que o pecado não pode ser simplesmente desconsiderado, é para nos lembrar que o pecado precisa ser pago. E o pagamento do pecado é a morte. Quando, lá no livro do Gênesis, o Senhor Deus alertou ao homem em relação ao pecado, dizendo que o pecado traria a morte, foi para lembrar a verdade de que todo aquele que comete pecado é condenado pelo pecado. Uma vez condenados, porém, nós encontramos no amor de Deus a ideia de providenciar uma salvação. Salvação que somente seria possível através de uma morte substitutiva, já que a morte seria inevitável. Ao longo do Antigo Testamento, por diversas vezes, encontramos esta imagem transmitida no que foi estabelecido por Deus para que o sacerdote fizesse. Aquele que pecava traria um cordeiro sem defeito, esse cordeiro seria sacrificado, e na verdade, ao morrer, o cordeiro levava sobre si o pecado do homem que o entregara como oferta. E aquele homem era perdoado do seu pecado. Na morte daquele cordeiro, uma imagem daquilo que Jesus faria séculos depois. A imagem do grande plano de Deus para a salvação, não de um indivíduo, mas de todos quantos se dispõem a crer em Cristo. Por isso, quando Jesus começa o seu ministério, João Batista o apresenta dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio ao mundo então para morrer por nós. Ao dizer que o salário do pecado é a morte, Paulo quer nos lembrar que o pecado teria que ser pago, sim, com a morte. A verdade, porém, é que quando Jesus se dispôs a ir à cruz, ele o fez para morrer em nosso lugar. Significa tirar de sobre nossos ombros a condenação, tirar de sobre nossos ombros a sentença de morte que havia sobre nós. Por isso Paulo prossegue dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A verdade é que em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos libertos da condenação do pecado, já que o salário do pecado é a morte,
mas somos beneficiados com o presente que é a vida eterna, a dádiva divina que substitui a condenação. A condenação foi levada por Jesus Cristo, ele assumiu o peso, o preço e a culpa pelos nossos pecados ao morrer na cruz. E agora, o presente que ele nos outorga, que ele nos concede, é a vida eterna. O presente que ele nos dá é a certeza de uma eternidade com Deus. Até porque a condenação do pecado foi tirada de sobre nossos ombros. Mas é muito importante entender que esta vida eterna que alcançamos em Jesus Cristo, ela não é adquirida por nós. Ela não é comprada por nós, porque ela jamais será merecida por nós. Ela é graça, é presente. E gosto do fato de que, ao falar sobre isso, o apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande em deixar isso muito claro. Porque ele sabia que a tendência natural do ser humano seria achar que a salvação poderia ser conquistada, adquirida. Os judeus entendiam que a observância da lei seria o meio para isso. Ao longo dos séculos, estratégias foram montadas, criadas, estabelecidas pelas pessoas para que a salvação pudesse ser adquirida. Nada disso funciona. Nada disso funciona. Porque somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Ao nos dar a vida eterna, Deus nos dá um presente. E para que não haja dúvida quanto à graciosidade desse presente, o apóstolo Paulo diz que a vida eterna é dom gratuito. É presente de graça. Eu sei que essa expressão chega a ser redundante, mas o apóstolo Paulo faz questão de colocar dessa forma, para que não haja nenhuma dúvida quanto ao fato de que a vida eterna nos é dada por Deus. Em Jesus Cristo nós ganhamos o perdão dos nossos pecados, a libertação da condenação e a certeza da vida eterna. E o que mais desejo do fundo do meu coração é que você experimente essa mesma certeza que traz paz à nossa alma. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque embora merecêssemos a condenação, porque somos todos pecadores, Tu provaste o Teu amor enviando Jesus ao mundo. Muito obrigado porque em Jesus Cristo nosso pecado foi pago. Na morte de Cristo na cruz, a condenação recaiu sobre Ele. E agora, Senhor, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados, a libertação da condenação e, no lugar da condenação à morte, a certeza da vida eterna. Muito obrigado porque esta vida eterna pode ser experimentada como um presente Teu, independente dos nossos méritos. Que cada pessoa que nos assiste nesse instante experimente a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, confia noites, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fia a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.